E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja. Eu sou o professor Wagner Dias e na aula de hoje estarei falando sobre função exponencial e estarei resolvendo alguns exercícios com vocês. Tudo bem? Vamos nessa então? Dando continuidade aí ao que nós já vimos fazendo nos vídeos anteriores, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios. O primeiro exercício é um exercício da PUC, Minas Gerais, tá? Que diz o seguinte: uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número de bactérias, número n de bactérias, após t horas, é dado pela função n de t, ou seja, o número de bactérias n, em função do tempo t, é dado por 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Nessas condições, pode-se afirmar que a população será de 51.200 bactérias depois de. E aí tem as opções ali, beleza? O que a gente deve fazer nesse problema, gente? Nós temos aqui a função, tá certo? Onde n representa o número de bactérias e t representa o tempo. Ele está dando para a gente o número de bactérias e quer saber o tempo que vai ter esse número de bactérias. Logo, o que ele está dando para a gente é um valor de n. Então, n dado é 51.200. E o que ele quer? O valor de t para este n dado. Se nós temos uma função ali que é n de t igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3, no lugar do n vai entrar quem? 51.200. Igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Esse 100 está multiplicando a nossa potência aqui, né? 2 elevado a t sobre 3, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 51.200 dividido por 100, igual a 2 elevado a t sobre 3. Observa que vão embora os zeros. Então você tem 2 elevado a t sobre 3 igual a 512. Nessa hora, pessoal, aparece para a gente o quê? Uma equação exponencial para ser resolvida. Como é que a gente resolve uma equação exponencial? Eu estou dizendo que o número 2 está elevado a um expoente e está dando 512. E o que eu quero saber é qual expoente é esse que dá 512. O que nós temos que fazer para descobrir? Nós temos que pegar esse 512 e escrever de modo que fique com a mesma base aqui, no caso 2. Ora, é muito simples, né? Como que você faz isso? Pega o 512 e fatora. Por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, que dá 16, que dá 8, que dá 4, que dá 2, que dá 1, né? Então, vamos arrumar isso aqui pra gente, beleza? Então, nós ficamos com esta fatoração aqui, tá certo? Vamos lá para a fatoração. Então, na verdade, aqui acabou, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o nosso 512 é 2 elevado a 9. Muito bem. O que eu vou fazer, então? Vou pegar aqui, ó, 2 elevado a t sobre 3 é igual a 2 elevado a 9. Como assim, Wagner? Eu simplesmente substituí esse 512 por 2 elevado a 9. Por quê? Porque agora, observa, eu tenho uma exponencial, né, uma equação exponencial com base igual. Ou seja, as bases dessa exponencial são iguais. Ora, se 2 elevado a alguma coisa é igual a 2 elevado a 9, significa que este alguma coisa tem que ser quanto? 9, né? Porque senão não teríamos uma igualdade. Tá certo? Então é t sobre 3 aqui, né? Igual a 9. Logo, esse t é o quê? O 3 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. T é igual a 27. Tá certo? E aí, o que está dizendo aqui? Está dizendo que esse t é dado em horas. Então, esse 27 aqui é 27 horas. E o que vai significar esse 27 horas para o nosso problema? O que vai significar esse 27 horas para o nosso problema? Vai significar, olha para as nossas respostinhas ali, ó. Nossas respostinhas estão em quê? Estão em dias, né? Então, 27 horas é o quê? É um dia mais quanto? Mais 3 horas, tá certo? Então, essa aí, ó, é a resposta do nosso problema. Um dia e 3 horas, beleza? Um dia e 3 horas é que letra? Letra A de amor, tá certo?
Então é isso, pessoal. 1 dia e 3 horas, resposta letra A de amor. Vamos nessa? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Observe o gráfico da função k vezes a elevado a x. Se você lembrar do meu vídeo anterior, né, eu mostrei para vocês, né, como que esse parâmetrozinho k ali, ele trabalha na função, né? Observa, já podemos observar aqui que a função é uma função decrescente, né? Ela está decrescendo ali, bonitinho, e está pedindo para a gente calcular o valor da f de 2. Como que a gente vai fazer isso, gente? Nós temos aqui, nós não temos nem o a, nem o k. Então, nós temos que descobrir esse k e esse a. Como que a gente faz isso? Usando os pontinhos dados. Aqui, ó. Nós temos um ponto a dado, que é 0, 1,5. Então, o nosso ponto a dado é 0. 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, não é isso? 1,5 é 3 dividido por 2. E o ponto B é menos 3, 12. Tá certo? Usando esses pontos aqui, substituindo nessa expressão aqui dada, que é y igual a k vezes a elevado a x, nós vamos descobrir o valor de k e vamos descobrir o valor de a. Tudo bem? Então vamos lá. Y vale quanto? 3 meios, usando o ponto A, tá certo? Usando o ponto A, nós temos y que vale 3 meios, que é 1,5, igual a k vezes a, que multiplica x. Qual é o valor do x? 0. Opa, legal! A elevado a 0. A elevado a 0 é uma coisa linda para a gente na hora de resolver problema. Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então aqui tem o k vezes 1. Logo, o meu k vale quanto? 3 meios. Poxa, olha que maravilha. Então nós já descobrimos o valor do k. Por que, Wagner, você quer descobrir o valor do k? Porque o meu problema pede para eu fazer a f de 2. E olhando para a f de 2, ó, eu pegar esse 2 aqui e descobrir qual o valorzinho que tem aqui, ó. É esse carinha aqui que eu quero, ó. F de 2, é esse pontinho aqui. Mas, poxa, para eu descobrir isso, pelo gráfico não é legal, né, para fazer, né? Então tem que descobrir quem é a função. Já descobri o k. Então a minha função, vê se você concorda comigo, que a minha função agora ficou y igual 3 meios vezes a elevado a x. Falta agora só eu descobrir o valor do a, tá certo? E como que eu vou fazer? Vou usar o ponto B agora, lá. Uso o ponto B, porque eu já usei o ponto A e descobri o valor de k. Agora usando o ponto B. Usando o ponto B, o y vale quanto? 12. É igual a 3 meios vezes a que eu quero descobrir, x. O x vale quanto? Menos 3. Então, a elevado a menos 3 vezes 3 meios é igual a 12. O que eu vou fazer aqui, Wagner? Esse 2, ele está fazendo o quê? Dividindo, vai para lá multiplicando. E esse 3? Está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, veja só o que vai acontecer. Vai ficar 12 dividido por 3 vezes 2. É igual a elevado a menos 3. Ó, o 2 foi para lá multiplicando, 2 vezes 12 está aqui, e o 3 foi dividindo. Dividido por 3 está aqui. 12 vezes 2 dá 24, sobre 3, 8. Igual a elevado a menos 3. Olha que coisa linda, gente. A elevado a menos 3 é igual a 8. Qual é o valor de A que elevado a menos 3 vai dar 8? Você pode fazer uma mexidinha aqui. Se você tiver dúvida, volta lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha aula de revisão de potências, tá certo? Expoente negativo é a mesma coisa que você virar, né? Então, 1 sobre A elevado a 3, tá certo? É igual a 8, que é o A elevado a menos 3. Pô, mas 8, eu sei que fatorando 8, eu tenho 2 elevado a 3. Então, eu tenho 1 sobre A elevado a 3 igual a 2 elevado a 3. Agora, olha que coisa bonita. Nós ficamos agora com os expoentes iguais, tá vendo? Os expoentes iguais. Então, as bases também têm que ser iguais. Então, daqui eu tiro que 1 sobre A é igual a 2, tá certo? 1 sobre A é igual a 2. Passo A para lá, vai ficar 2A igual a 1. Então, A é igual a quanto? Meio, tá certo? Então, A é igual a meio. E aí você acabou de descobrir o valor do A. Ah, mas é verdade, né, Wagner? Se eu botasse meio aqui, ó, volta aqui, ó, e faz aqui, ó. Se eu botasse meio aqui e elevar a menos 3, isso vai ser o quê? Expoente negativo vai inverter, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3, que dá 8. Ah, legal. Então, realmente, o A vale meio. Muito bem. Tá certo? Só para você ficar ligado aí no que a gente fez, tá? Isso aqui eu vou apagar. Muito bem. Então, A vale meio, tá certo? A vale meio. Então, quem é a nossa função? A nossa função foi encontrada.
Quem é a função encontrada, pessoal? Função encontrada é y igual a 3 meios vezes a, que é meio, elevado a x. Essa é a nossa função, tá certo? Esta aqui é a nossa função, então. E o que a gente quer no problema? A gente quer no problema o valor da f de 2. Então, só fazer. Quem vai ser a nossa f de 2? A f de 2 é só eu chegar no lugar do x e substituir por 2, não é isso? Então, vamos lá. Quem vai ser a nossa f de 2? Vai ser y igual a 3 meios vezes meio elevado a 2. Então, y é igual a quanto? 3 meios vezes meio elevado a 2 dá quanto? Dá 1 quarto, né? Então, nosso y, que é a nossa f de 2 procurada, vale quanto? 3 meios vezes 1 quarto, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. 3 oitavos. E isso é o que a gente está procurando aí. Tá certo, pessoal? Então, resposta do nosso problema, f de 2 igual a 3 oitavos. E a gente resolve assim o nosso problema dado. Beleza? Recapitulando o que a gente fez, pegamos aqui os pontos dados, A e B, né? Substituímos na expressão dada, expressão esta aqui, ó, y igual a k vezes a elevado a x. Substituímos o ponto A, encontramos o valor de k. Em seguida, né, substituímos o ponto B e encontramos o valor de A, meio. Chegamos à nossa expressão, a nossa lei da função, né? 3 meios vezes meio elevado a x, tá certo? E aí calculamos aqui a f de 2 procurada, tá certo? Uma outra maneira de você escrever essa lei de função aqui, se você quisesse, fica aqui, ó, dá uma relembrada lá na nossa aula de revisão de potências, é a gente mexer com essa potência aqui, ó. Qual é a nossa função? Nossa função é 3 meios. O 3 meios não veio. Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos botar o 3 meios aqui. É 3 meios, não é isso? Agora, olha só, isso aqui poderia ser escrito assim, ó. Y igual 3 meios. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Só que está elevado a x. Então, o que eu poderia escrever aqui? Ó, menos 1 vezes x vai ficar 3 meios vezes 2 elevado a menos x. Então, a gente também poderia ter escrito a função dessa forma aqui. 3 meios vezes 2 elevado a menos x, tá certo? É a mesma coisa que escrever dessa forma aqui, ó. 1 meio elevado a x. É 2 elevado a menos x, tá certo? Então, fica mais essa brincadeirinha aí, essa diversão magnífica com as propriedades de potência. Maravilha? Então, vamos que vamos para o próximo exemplo, o próximo exercício da aula de hoje. Olha lá. Exercício 3. A expressão C de T, ou seja, capital, nos dá um montante de um capital inicial a uma certa taxa anual, que não importa para a gente, após um período T de anos. Então, esse A é o capital inicial, o C é um montante e T é dado em anos. Nestas condições, após quanto tempo um capital de R$ 1.500 produzirá um montante de R$ 3.000? Ora, gente, o que nós temos aqui? Nós temos um capital, 1.500, que quer produzir um montante de 3.000 e quer saber o tempo. Então, ele quer saber um tempo, dado um capital inicial A, ou seja, o nosso A é 1.500 dado, e o nosso montante é quem aqui na parada? É o C, né? Então, C é 3.000. Então, veja, ele quer o T, dado A e dado o C. Só pegar a nossa expressão, vai ficar o quê? C de T igual a 1.500 vezes 2 elevado a T. Mas quem é esse C dado aqui? É o 3.000. 3.000 igual a 1.500 vezes 2 elevado a T. Olha que coisa bonita. Esse 1.500 está aqui multiplicando 2 elevado a T, passa para o outro lado, dividindo. 3.000 dividido por 1.500 é igual a 2 elevado a T. 3.000 dividido por 1.500, ó, 0, 0, 0, 0. 30 por 15 dá 2. 2 é igual a 2 elevado a T. Ora, gente, se 2 é igual a 2 elevado a T, as bases já estão o quê?
iguais. Falta só o expoente. Qual o expoentezinho que tem que estar aqui? 1, né? Então a gente conclui aqui rapidamente e facilmente que o nosso t é igual a 1. E 1 o quê? 1 ano. Legal? Então ficou aqui, ó, t igual a 1 ano. T igual a 1 ano, letra B. B de quê? B de Wagner. B de Wagner, bonitão. Muito bom, né, gente? Então, probleminha bonitinho. Olha lá, pegamos, identificamos os dados do problema. Aqui, substituímos na expressão, na lei da função dada, e chegamos numa equação exponencial muito simples de ser resolvida, porque chegamos aqui a 2 elevado a t igual a 2, t igual a 1 ano, letra B de resposta desse nosso exercício número 3. Legal? Então vamos para o quarto e último exercício da aula de hoje, desse vídeo, para a gente concluir aqui. Então vamos lá. Exercício 4, exercício do vestibular da Mackenzie, que diz o seguinte: o gráfico mostra em função do tempo a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos do início de observações, o valor mais próximo desse número é. Ou seja, gente, o que nós temos aqui? Vou até aumentar um pouquinho esse gráfico aqui, para você conseguir ver legal. Ele está dizendo para a gente que esse gráfico dessa função aqui exponencial, ó, gráfico da função é a vezes b elevado a t. Ó, é um probleminha muito parecido com esse 2 aqui, ó. A vezes b elevado a t, ou seja, onde o meu k aqui lá é a e o meu a aqui lá é b e o meu x é t. Aqui, ó, tá trocando as coisas aqui, ó, a vezes b elevado a t. Tá dando aqui uns pontinhos, ó, pontinho 3, 8 vezes 10 elevado a quarta. Esse pontinho aqui tá dado, que ponto é esse? 0, 10 elevado a quarta. Poxa, que coisa bonita, né? Então nós temos aqui dois pontos, vamos catar esses dois pontos. Ponto A, 0, 10 elevado a quarta. Ou seja, quando o x é 0, nós temos aqui 10 elevado a quarta. E o ponto B, esse aqui, ó, quando o x é 3, o y vale 8 vezes 10 elevado a quarta. 3, 8 vezes 10 elevado a quarta. Então, nós temos dois pares ordenados. E aí, gente, o que nós vamos fazer? A função está dada aqui, ó. F de t igual a vezes b elevado a t. Então, vamos lá. F de t, a vezes b elevado a t. Pega o pontinho a, substitui aqui, ó. No lugar do y vai entrar quem? 10 elevado a quarta. A você não sabe quem é. B você também não sabe quem é. Mas o tempo você sabe que é quanto? 0. Opa, que maravilha! Um número elevado a 0, isso dá quanto? 1. Ou seja, qual a conclusão que nós temos? Que o A vale 10 elevada à quarta potência. Tá certo? Então já acabamos de descobrir o valor do A. Com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos escrever novamente a nossa função. Quem vai ser a nossa função agora? Vamos escrever. Nossa função nova, já com o valor de A agora. F de t é igual a, que é 10 elevado à quarta, né? Vezes b elevado a t. E aí, o que vamos fazer? Vamos usar esse pontinho b, onde o x é 3, aqui o x aqui, ó, é 3, e o y é esse cara aqui, ó, 8 vezes 10 elevado à quarta. Então vai ficar aqui 8 vezes 10 elevado à quarta, igual 10 elevado à quarta, vezes b elevado a t. Olha que coisa bonita, gente. 10 elevado à quarta está multiplicando, e aqui também. Então esse 10 elevado à quarta vai para lá dividindo, né? Aqui, ó, 10 elevado à quarta, igual a b elevado a t. O que aconteceu? Você pimba, pimba. Ou seja, só que esse t, como eu usei 8 vezes 10 elevado à quarta, esse t é o meu x, né? Que vale quanto? 3. Isso mesmo. Então aqui tem que botar um 3, não é isso? Então aqui ficou 3. Então olha que coisa bonita, gente. 8 é igual a b elevado a 3. Qual o número que elevado a 3 dá 8, pessoal? Isso mesmo, b igual a 2, né? Então 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8. Então nós acabamos de concluir aqui que o nosso b vale 2, tá certo? Com o nosso b valendo 2, nós acabamos de chegar à nossa função, né? Então, quem é a nossa função? F de t é igual a 10 elevado à quarta potência, que é o A, vezes o B, que é 2, elevado a t. Agora nós vamos para a pergunta, pessoal. E qual é a pergunta? Decorridos 30 minutos. Só que esse t está dado em quê?
Em horas, 30 minutos, então, dado em horas, é o quê? Meia hora, não é isso? Então, 30 minutos é igual a meia hora. Então, esse t aqui tem que ser substituído por quanto? Isso mesmo, 1/2. Então, f de t é igual a o quê, pessoal? 10 elevado à quarta potência vezes 2 elevado a meio. E aí, pessoal, vem a pergunta, porque aqui ó, um valor próximo, né? Olha como é que a coisa fica bonita agora, gente. Valor próximo desse número. Vai ser um valor aproximado. Por que, que vai ser um valor aproximado, Wagner? Porque você tem que lembrar que 2 elevado a meio lembra lá da nossa aula de potências? Tem que lembrar da aula de potências lá, tá? Na nossa aula de revisão de potências. 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Como assim, Wagner? Porque aqui tem um expoentes em 1 e aqui tem um índice em 2. E aí o númerozinho de dentro vai para cima e o númerozinho de fora, que é o índice, vai para baixo. Então é 2 elevado a 1 meio, é raiz de 2, tá certo? Muito bem. Sabendo que 2 elevado a 1 meio é raiz de 2, então isto aqui é raiz de 2, né? Então a gente vai ter que substituir aqui, ó. Então a nossa função após 30 minutos, que é a f de meio, é 10 à quarta vezes a raiz de 2. E aí, pessoal, você deve saber quanto que é a raiz de 2, aproximadamente. Quanto que é a raiz de 2 aproximadamente? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então a gente tem aqui 1,4 vezes 10 elevado à quarta potência. Como que é 10 elevado à quarta potência mesmo? É um 10 com quantos zeros? 4 zeros. É 1, né, com 4 zeros, né? 10 elevado à quarta, é 10 mil, tá certo? Então, na verdade, a f de meio é quanto? É 1,4 vezes 10 mil. 1,4 vezes 10 mil é a mesma coisa que 14 mil, né? Aproximadamente, porque a gente teve que aproximar a raiz de 2. E agora nós vamos lá para a nossa resposta, achar que letra é essa, né? Ah lá, aproximadamente 14 mil, letra D. Letra D de divino, tá certo? Letra D de divinamente bonita esta solução, Wagner. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esses 4 exercícios que eu trouxe para vocês aqui hoje de função exponencial, dando continuidade à nossa série de vídeos de função exponencial. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode comentar aqui nos comentários ou enviar um e-mail para mim, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!